Olá, estamos no W2Cast, um podcast da W2S Consultoria. Eu sou o William Saraiva. Eu sou Kátia Braga. Estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa ilustre e falar um pouco sobre educação, inteligência, propósito e futuro de uma pessoa que vem transformando muito a vida de várias outras, né, através do desenvolvimento de jovens talentos. Uma pessoa ilustre, Nuricel Aguilera, fundadora do Instituto Alfalume. Muito obrigado, Nuricel, pelo aceitar o nosso convite e de estar com a gente aqui para conversar um pouco desse excelente trabalho que você faz aí no ramo da educação. É uma honra, Nuricel. Imagina. Uma honra estar com você aqui. A gente tinha comentado, eu e o William, que a gente queria explorar alguns outros temas, não só que fazem, né, que permeiam a indústria. Exato. E pensamos em educação. E aí pensamos na Nuricel. Então, para quem ainda não te conhece, antes da gente falar do Alfalume, fala um pouco da Nuricel para nós. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais com essa querida amiga, né? E assim, eu acho que há uma conexão muito forte entre a indústria e a educação, porque a indústria precisa de gente boa, de talento. Exato. E não começa só na universidade, você começa antes, você tem que trabalhar essa garotada, descobrir esse talento e preparar esse talento para o depois. Então, acho que faz todo sentido mesmo essa conexão, né? E essa perspectiva. Bom, eu sou física, astrônoma, e eu fui coordenadora geral de uma rede educacional muito grande no país. Mas, ao longo dessa minha trajetória, eu sempre fui um espírito inquieto, né? Então, sempre pensando e buscando... Perfil do empreendedor. Coisas diferentes. E nessa minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de conhecer muitas escolas no país todo, e muitos jovens, muitas crianças, muitos professores, muitas pessoas que tinham um potencial impressionante, mas não iam ter oportunidade. Não iam ter. Então, assim, estavam fadadas a uma limitação pelo espaço, pela classe social, enfim. E aquilo foi me incomodando profundamente. E eu comecei abrindo uma ONG chamada Escola Aberta, em 95, lá atrás. Mas não conseguia fazer a dedicação integral, né, por causa da própria trajetória profissional. E chegou um determinado momento que eu falei, ou vai agora ou não vai dar mais tempo. E aí eu saí dessa trajetória profissional e mudei de cidade, escolhi São José dos Campos para implementar e fundei a Alfalume, que é bem legal, eu vou contar. Quando foi isso, Nuricel? Que ano que foi? Bom, eu fui em 2009 para São José, em 2013 eu fundei a Alfalume. Fui como escola aberta, né? E assim... são sempre as estrelas mais brilhantes das constelações, são as referências. Perfeito. Então, o Alfalume, o foco é encontrar e identificar essas estrelas muito brilhantes. Fantástico. Para que se tornem referência e possam trazer soluções para a sociedade, né? Então, daí partiu o nome Alfalume. Então, essa sou eu, gente. Fantástico. Que nesses últimos anos, então, dedicado... Você já vinha no mundo de educação, né, Nuricel? Mas nesses últimos anos, dedicação total para esse propósito da Alfalume, é isso? Hoje, a Alfa, ela consegue trabalhar com mais de 50 mil crianças, jovens, estudantes. 50 mil? A gente tem vários projetos, então nós somos uma ICT, desenvolvemos pesquisa na área de educação, tecnologia, saúde mental e altas habilidades. E temos uma escola de aplicação e temos também projetos no país todo, inclusive EdTechs, né? Alfa EdTech para a área de tecnologia e Olimpíadas, que são nacionais, uma internacional. Temos um braço em Moçambique que desenvolve nossos projetos lá. Então, hoje, a Alfa são 230 pessoas, mais ou menos, né?
entre pesquisadores, professores. Nossa, é bastante equipe. gente, né? Bastante. É uma equipe bem robusta para dar conta de todos os projetos que a gente desenvolve. Sem dúvida. Bastante gente trabalhando agora, hein? Nossa, fantástico. E num país que a gente tem tanto problema com educação, né, Noricel? Então, é um trabalho lindo, realmente, esse que você faz. Realmente, eu acho que assim, o país tem um potencial absurdo. Exato. O que tem de talento, mas a maior parte deles está muito invisibilizada, né? Eles não são percebidos. Então... E esse é quando a gente fala em meritocracia, né? Esse é um problema, né? Porque a meritocracia, muitas vezes, ela vem para quem tem oportunidade. Exatamente. Né? Tem muita gente sem oportunidade que às vezes não aparece, né? Você comentou assim dessa limitação, às vezes, do desenvolvimento pela falta de recursos, né? Você acha também que tem um pouco da falta do autoconhecimento da pessoa tomar a consciência de que ela é capaz? Isso também vocês trabalham? Sim. Essa questão da confiança. Sim. É assim, é muito usual, jovens com altas habilidades ou com talento, né? Eles são diferentes em alguns aspectos. Eles têm demandas diferentes, eles têm ideias diferentes, eles têm interesses diferentes. E muitas vezes eles são estigmatizados por causa dessa diferença. Certo. E aí, muitas vezes, o professor vai dizer, você é um problema, porque é inquieto, porque quer... Ou o colega, você é estranho. E vai... fora do padrão. Porque é fora do padrão. E aí vai... E tem uma hora que ele incorpora isso e diz, não, eu sou um problema. Sim. Entendeu? Eu sou errado, eu sou estranho, né? E aí, você desconstruir essa perspectiva é trabalhoso. Então, nos nossos projetos, a gente atua muito na parte de saúde mental, justamente com a parte socioemocional, para lidar com essas questões, porque essa garotada traz muito isso, né? Tá. Então, é algo importante e a gente trabalha com projetos nas múltiplas inteligências. Tanto de tecnologia, nós temos o Multiarte, que desenvolve arte nas escolas, aí é regional, e os melhores a gente sempre faz para todos, depois a gente faz uma segunda camada para aqueles que mostraram interesse, uma terceira camada para aqueles que mostraram interesse, mas que se destacaram. Que tem potencial. E aí a gente vai fazendo assim. Então, por exemplo, na parte de música, de arte, nós temos uma orquestra, a Orquestra Orion, que começaram nas escolas públicas, na escola de aplicação. A semana passada a gente tocou na Sala São Paulo sob regência do maestro João Carlos Martins. Nossa, até me emocionei aqui. Então, é assim, é isso. Você faz para todos e vai identificando, vai dando oportunidade e vai alavancando aqueles que têm aquela alta habilidade específica para determinada área. Para a tecnologia, a mesma coisa, a gente faz os Science Days, que são eventos gatilho, e foram 16 mil pessoas esse ano. Isso tanto para a escola pública como privada? Esse da orquestra é para a escola pública. Pública, tá. As Olimpíadas a gente pega pública e privada, mas 52% são públicas. Porque você tem potencial em todos os aspectos. Porque uma coisa que a gente aprendeu é que há muitas cidades pequenas, de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, que a escolinha particular lá também tem crianças sem acesso nenhum. É verdade. Então, também precisam de ajuda, né? Então, a gente faz aberto, fazemos para todos. Mas o nosso foco é a escola pública, ou ONGs, né? Assim, esse tipo é o nosso foco. Porque realmente... A ideia, né, por trás, que para mim é muito interessante, é você mostrar, apresentar, e as crianças ou os jovens se identificam com aquilo, né? Não, eu não gosto disso, né? A gente conhece exemplos de jovens super talentosos, mas não gosto nada de música nem de arte, mas ok. Você deu a oportunidade de que saber é um processo natural da educação, né, Kátia? Você tem que oferecer para a criança as possibilidades. As possibilidades. E naturalmente ela vai se identificando e você vai potencializando. Ela vai se conhecendo, porque jovens com talento e altas habilidades, eles têm a tendência de querer explorar as coisas. Isso. Então você abre oportunidades, eles vão. Mas aí, quando você vai num crescendo, eles não, é muito legal, mas não é isso, eu vou para outra área. Então, na escola de aplicação, a metodologia é que eles têm uma parte de grade curricular e uma parte que é optativa, que eles constroem. E aí eles, a cada 6 meses, vão mudando. São 40 optativas, então eles podem
escolher de acordo com os interesses e conhecimentos. níveis. Então, eles vão explorando, eles vão conhecendo e aí vão se direcionando para que... Muitas vezes, nós temos alguns que participaram do time internacional, né, de robótica, que a gente tem. Sim. E no final diz, não, mas não é isso que eu quero outra coisa. Eu vou trabalhar como diplomata. E ok, entendeu? Então, eles vão se conhecendo. Nos nossos projetos também, a gente tem projetos nas várias áreas e a garotada vai participando e vai se conhecendo e sabendo para que lado faz sentido, né? Levar a vida. Aonde o coração bate, né? Eu acho que tem muita escola aí privada que não tem essa metodologia, né? Essa oferta, de trabalho, né? Essa oferta, sem dúvida. E Nuricel, como, né, com a visão científica influenciou a forma de enxergar a educação? Muitos educadores, eles vêm pela via dos grandes educadores, né? Então, Paulo Freire, Emílio Ferreiro. Não é comum você ver uma pessoa ligada à ciência, né? Na educação, né? Eu comecei com outros autores, né? Então, Edgar Morin, a parte de complexidade, a parte de causa e ordem, e Maturana e Varela, que são cientistas, né? Sim. Então, eu comecei através da antropologia, tentando entender a própria estruturação da formação humana, de quem somos, e a partir disso fui construindo assim, bom, então como é que bom, primeiro assim, o que é aprender, o que é educar, ou para que educar, ou o que a gente está fazendo com isso. Então, eu comecei com essas estruturas de entender o mundo. Sim. Eu quero entender o mundo dentro e fora do ser humano. Eu quero entender o mundo fora e quero entender o mundo dentro. Eu quero entender a nossa evolução. Como é que a gente se constituiu como espécie. E aí, disso, você vai indo para a educação. E aí ficou muito legal. Nossa. Mas aí ficou meio fora da caixa, entendeu? Sim. Porque a gente pensa... Por exemplo, na escola de aplicação, uma das atividades, quando se fala de lugares na escola... Na sociedade, em geografia, a gente trabalha com os não lugares de um filósofo que explica o que é não estar. Então, assim, você começa a entender de formas muito diferentes, e isso faz com que a garotada tenha perspectivas muito amplas, né? Elas começam a olhar, bom, o que é um lugar e o que é um não lugar? O que é não lugar? Uma rodoviária é um não lugar. Você não pertence, você só perspassa. E aí começam a crescer as perspectivas, o olhar, a ideia de pertencimento, de não. Então, assim, enfim, a garotada adora, mas não é... Nossa, muito legal mesmo. Mas o que eu enxergo que vocês estão fazendo, a proposta, é muito de estimular e deixar os jovens fazerem as análises críticas. Daí isso traz uma descoberta, né? Sim. E provavelmente muito também do autoconhecimento, né? Porque eles vão se entendendo, né? Você acha que essa talvez seja a maior diferença? Ou talvez seja uma coisa a se questionar na educação tradicional? Assim, isso perspassa pelo fato de o que é educar primeiro, né? E assim, para que você quer educar e quem você quer educar. Então, algo que a gente sempre fala muito com os nossos estudantes, a gente diz assim, antes de mais nada, é o aprender a viver. Então, assim, aprender a viver vai ser ótimo, matemática, física, então vai ser excelente. A gente ganha toneladas de medalhas nas Olimpíadas com esse grupo. Mas, assim, isso não faz sentido algum se você não entender para que você vive, por que você vive, o que você quer construir, qual o propósito da tua vida, e que você se conheça. Quem sou eu? Você precisa ter um processo de autoconhecimento. Então, a gente trabalha muito isso, porque, e a gente diz, sempre alguém com grande intelecto, com grande conhecimento e péssimo caráter é uma catástrofe para a humanidade. São os que mais causaram problema na humanidade, né? Exatamente. Eram os inteligentes com má intenção. E mau caráter. Então, isso. assim, a gente trabalha muito a questão de valores. Então, isso implica muito em crítica, em autocrítica, em conhecimento, em autoconhecimento, em pertencimento, em entender a alteridade, né? Entender o outro. Então, e para que eles aprendam também a viver
não só entre pessoas extraordinárias, mas pessoas também padrão. Entendendo qual é o papel delas, a importância delas, entendeu? Quer dizer, é a verdadeira inclusão, né? Então, assim, porque o teu talento, ao que veio ao mundo o teu talento? Para trazer soluções inovadoras, inéditas, para ajudar a humanidade. Então, você vai escolher a tua bandeira, mas seja produtivo, tem um propósito. Então, tudo isso a gente trabalha com muita profundidade. Não, então isso é um grande diferencial, muito, né? Porque são talentosos, vocês estão ajudando a desenvolver esse talento, mas tem uma questão, sim. Valores, enquanto pertence a uma sociedade. O que eu faço com esse meu talento, né? Ao que viemos, né? Então, onde eu me insiro e onde eu sou relevante, importante, com uma vida relevante e com sentido. Que isso é o péssimo nas escolas e mesmo nas faculdades. A garotada cursa e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes eu vi? Muito comum. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou aprender isso? Para que serve? Você tem que começar por aí. Para que você está aqui e para que você está aprendendo o que você está aprendendo? Isso tem que ser o início. Mas eu não sou da área de educação, sempre fui um admirador, porque eu acho que o Brasil só tem um jeito de resolver isso aqui, com a educação. Né? Concordo. Você pode fazer o que você quiser, plano econômico, isso aqui não vai mudar se a gente não investir na educação. Mas quando eu estou pensando aqui, né, em tudo que você acabou de falar, quando a gente compara essa metodologia de vocês com as tradicionais, é bem inovador, né? Porque eu acho que nem o modelo de educação do norte da Europa, que é famoso, né, nos países ali, Dinamarca, todo aquele pedaço ali, não me parece tão inovador como o que você tá descrevendo aqui. Eu acho que assim, a gente tem uma educação do nosso tempo, sabe? Eu acho que cada país tem realidades distintas, momentos distintos, e hoje, o mundo como ele é caótico, incoerente. Como sempre foi também, né? Eu acho que... Sim, mas assim, polarizado. Sim, você nota assim esse movimento, que tá um movimento de mudança. Você precisa preparar a garotada fortalecida para se posicionar nesse mundo com determinadas perspectivas, não ser adaptativo, mas sem perder a essência. Sem perder a essência. E para isso, ele tem que estar muito bem preparado. Ele tem que ir muito bem preparado cognitivamente, mas muito bem preparado emocionalmente. Então, o nosso foco é trabalhar assim. É inovador? É diferente? Porque pensa no indivíduo, pensa na pessoa. Diz, como é que essa pessoa vai estar fortalecida para dar conta do mundo? Não só dar conta, mas para ser relevante no mundo. Para ela poder criar coisas positivas e soluções inéditas, inovadoras para o mundo. Então, qual é a trajetória que tem que ser percorrida para viabilizar que essa pessoa possa ter o fortalecimento, a preparação, a estrutura para dar conta? Mas é engraçado, o que você está comentando é um conceito da Grécia Antiga, né? Que eles acreditavam exatamente que para que o mundo fosse melhor, o cidadão tinha que ser melhor. Claro. Então eles estimulavam exatamente a melhora do indivíduo para que a sociedade fosse melhor. Espetacular, fantástico. Tem uma frase de uma autora que diz assim, eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu sou. Então você tem que mudar o olhar dessas crianças, você tem que preparar o olhar, a perspectiva dessa garotada para que eles vejam o mundo e transformem o mundo em algo efetivamente melhor. Exato, perfeito. Eu imagino o desafio que seja, Nuricel, para vocês nessa jornada, porque muitos desses talentos desses jovens vêm de situações de famílias às vezes desestruturadas, né, sem segurança. Então, tem um trabalho no psicológico muito grande, eu imagino, né? Tem Bom, hoje a sociedade está doente, né? A gente sabe que é uma sociedade que tem grandes dificuldades na parte de saúde mental por multifatores, né? Não é um ou outro, multifatores. A gente, dentro da nossa estrutura, a gente pesquisa, assim, quais são os elementos que podem causar esse tipo de adoecimento da sociedade. O que mudou, Então... E dentro dessa perspectiva, a gente cria estruturas dentro da área educacional que tentam equilibrar ou contrapor essas mudanças, né? E tudo passa realmente pelo sentido.
é uma geração do sentido. Eles têm que dizer assim, eu tenho que entender por que eu estou fazendo isso, senão eu não vou fazer, simplesmente eu não vou fazer. Então... É porque eu acho que houve uma mudança também, eu não sei em qual momento, mas nós estudávamos para adquirir conhecimento, e o conhecimento hoje, ele está disposto. Sim. Ele está disponível. Então, não é mais a busca pelo conhecimento, né? É a busca de o que eu vou fazer com isso, esse né? conhecimento. Com esse conhecimento, né? Eu vou dizer que, assim, dependendo da geração, eu estudava para ter um bom emprego, seguro, firme. Primeiro estudava para passar de ano. Não, mas a regra era essa, né? Eu lembro meu pai falando, olha, você precisa estudar para ser uma boa pessoa, e trabalhar, arrumar um bom emprego, casar e ter uma boa família. Exatamente. Essa era a regra. E hoje... um bom emprego já não significa para eles. Não. Porque o que é um bom emprego? Não é só ganhar dinheiro. Alguns querem ganhar dinheiro, mas a maioria quer ter, assim, tem que ser legal, eu tenho que me sentir bem. Então, mudou a perspectiva. E se aquela trajetória não faz sentido, assim, eu vou estudar para ter um emprego, pior que assim, eu posso ser... um artista, eu posso ser... E ganho dinheiro, eu não preciso nem fazer faculdade. Então, assim, não é assim. E ganhar o conhecimento, de novo, o conhecimento tem que ter sentido. Para que eu vou ganhar conhecimento? É o que você disse, para quê? O que eu vou fazer com isso? Então, por exemplo, lá na nossa escola de aplicação, a gente não tem carteira, são mesas de trabalho. E aí eles fazem verificações de aprendizagem, né, que são avaliações, a média é 8. Né? Eu queria que fosse 110, né? Porque ele tem que saber mais do que aprendeu. Mas a média é 8, tá? E ela queria que fosse 110. Eu fui voto vencido. Mas, e eles não colam. Porque assim, a gente trabalha disso. Você vai, de fato, se construir para ser relevante, para criar soluções. Como é que você vai criar soluções se você não administrar o conhecimento? Se você realmente não articular o conhecimento em solução? Então... mas eles são submetidos a muitas situações onde eles têm que apresentar ideias, onde eles têm que desenvolver projetos, onde eles têm que construir e ajudar a sociedade em soluções. E aí isso faz com que comece a ter sentido. Então, estou entendendo para quê. Estou entendendo. Então, assim, um dia você vai entrar na faculdade e aí você vai... já que o parto tá lá atrás, desculpa, gente. Lá na frente, entendeu? Vai entender o motivo. Eles querem entender o agora. Sim. Então, você tem que criar o agora e dizer, tá vendo? É isso, entendeu? É que o motivo tem que ser agora, né? E isso é uma diferença talvez muito grande de gerações, né, no Liceu. Que é o agora, né? Sim. Não é aquela construção, não gosto muito disso, mas tudo bem, depois eu me formo e arrumo um emprego. A gente deixava para depois. A gente deixava para depois. Não, e aí eu acho que tem uma coisa que você comentou, que eu acho que está ligado um pouco ao trabalho que a W2S faz, né? Ligado à inovação. Que é o que eu sempre falo. O Brasil está cheio de problema. Escolhe um e procura resolver. Né? A inovação ela tem isso, né? É solucionar. Então, é a busca da solução. Claro. Agora, eu fico imaginando todo esse contingente, né, que vocês trabalham, mentes treinadas em busca da solução. Exatamente. Né? Olha que espetacular, né? Então, é fantástico. A gente vai querer te perguntar, e eu tô aqui, né? Até vou sair da ordem das perguntas, porque, minha querida Noricel, fala para nós, você como educadora, o que você acha desse futuro que já está acontecendo com a inteligência artificial? Bom, é assim, a inteligência artificial, ela veio para ficar e ela é uma excelente ferramenta. A gente trabalha com inteligência artificial. E assim, o grande problema hoje da parte digital não é bem softwares, a inteligência artificial, é a rede social. Então, para a garotada, a rede social, ela intervém na formação dessas crianças, e é isso que tem que ser muito tomado cuidado. A inteligência artificial, ela vai aumentar abismos. Então, a garotada que não tem o acesso à vida digital, vai piorar muito mais, porque vai haver, para aqueles que têm, como a nossa garotada já está desenvolvendo coisas com inteligência artificial e tal, tem que ser trabalhada a criticidade, tem que ser trabalhado... Sim. Mas... assim, o abismo vai ficar o gap vai ficar muito pior. Concordo. Porque essa ferramenta, ela potencializa e agiliza todo o processo mental. Na verdade, você tem à mão um cérebro
com a inteligência coletiva universal de todas as épocas à tua disposição, te atendendo rapidamente. É uma ferramenta... É uma ferramenta muito poderosa. Então, esse é um dos problemas, esse aumento de abismo. Outro problema é que você tem que trabalhar os estudantes para que entendam a inteligência artificial como ferramenta que te ajuda e te potencializa. E não como muleta que vai determinar o teu pensamento. Sim. Então, assim, ela tem que ser tua ferramenta e não você ferramenta dela. Então, isso tem que ser bem trabalhado e aí tem que conviver e tem que atuar para mostrar como é que aquilo tem que ser propiciado. E não assim, pede, acontece, amém, é isso, acredito, cola. Não. Cola e vai para frente. Mas aí eu acho que tem um ponto, Maurício, que a questão da inteligência artificial é uma das grandes inovações, né, da humanidade, que, na minha opinião, ele privilegia mais a geração passada do que as gerações novas. Por quê? Porque você precisa ter conteúdo para usar a ferramenta. Se você não tiver conteúdo, você não extrai nada dela. Né? Você precisa saber fazer a pergunta, você precisa analisar os dados que ela te manda. Então, o que você falou do abismo é a grande verdade. Se você não tem conteúdo, você vai ficar para trás. Você pode dar a mesma ferramenta para duas pessoas. Uma com uma sem, a que não tiver conteúdo não vai extrair o que tem vai conseguir. O que eu vejo, né, alguns autores, alguns estudiosos falando por isso que eu te perguntei, que essa pergunta para mim é importante, né, que eu estou sempre pensando nisso, é um pouco da perda de um pensamento mais complexo, de um pensamento mais elaborado. Porque a geração nova, ela tá muito acostumada que ela não precisa ficar lendo várias coisas para ela concluir algo. Ela vai lá e pergunta. Então, eu vejo alguns estudiosos, Nuri, falando dessa perda, dessa capacidade de analisar situações mais complexas. Você acha que isso faz sentido? Na verdade, assim, toda a parte tecnológica, ela muda a sociedade, e a sociedade muda a parte tecnológica. Anda junto, né? Então, vai mudar. Vai mudar a perspectiva, vai mudar a lógica. E, assim, há perda por um lado, há ganho por outro. Como toda tecnologia. Mas, assim, o importante é a gente tentar trabalhar para que não se perca e se agregue, que se acrescente. A geração mais madura, a geração mais... não as novinhas, eu não quero falar a geração veterana aqui, mas... Nós. Mais mas, madura, enfim, geração mais madura, gostei. Realmente tem uma capacidade de articular muito melhor. Sim. Mas a garotada mexe, mas, de novo, é um pouquinho mais superficial, claro. Uma ferramenta bem usada por alguém muito capaz, sempre ela potencializa mais do que quem tem menos. Sim. Mas eu acho que, assim, é função da escola dizer como você deve trabalhar para extrair de fato soluções. Então, assim, muitas vezes não vamos proibir porque senão é copia e cola. Não tem que proibir. Não, ao contrário. Tem que usar para ensinar como usar, como potencializar. Nós temos, por exemplo, um segundo médio na escola de aplicação, o TCC. Então, um dos TCCs que foi feito agora recentemente, ele foi tão legal e o pessoal gostou tanto que foi avaliado, votado pelos vereadores de São José dos Campos e entrou como lei. Olha só! De dois estudantes do segundo fundamental, do segundo médio. Olha, né? que bacana. Não. Então, assim... E qual era a temática? Era... Agora fiquei curioso. Não, é assim... como trabalhar com jovens com autismo e todas as estruturas que precisavam acompanhar para que essas crianças se desenvolvessem. Então, eles fizeram pesquisas clínicas, pesquisas em várias instituições, trouxeram uma solução, apresentaram, foi alunos do ensino médio. Do segundo médio. Espetacular. Então, assim, quando você trabalha essas crianças dizendo como você deve utilizar essa ferramenta para potencializar e agilizar o que você constrói, quando você foca uma solução com seriedade, então isso é bem utilizado, é uma ferramenta poderosíssima. É muito positivo. Eu penso assim, eu acho que toda ferramenta tem os dois aspectos. E Sempre. aí você tem que extrair. A Alemanha já está utilizando a inteligência artificial
no processo jurídico de leis que já são consolidadas. Por quê? Porque a lei está consolidada. Então ele pega a petição, faz a análise, quer dizer, não vai substituir o advogado, está substituindo o juiz também. Por quê? Porque é uma lei que já está consolidada há anos. Né? Mas é bacana essa preocupação de manter essa construção, esse caráter crítico, né? Sim. Para não ser só o famoso copia e cola mesmo, né? Até porque ela inventa coisas, né? Já aconteceu dela inventar e eu dizer assim, mas isso não é verdade. Ela, tem razão, você me pegou, kkk, entendeu? Mas eu acho que também, se a gente olhar, dar como exemplo o ChatGPT, por exemplo, versão 3, não tem absolutamente nada a ver com essa versão atual. Não, a evolução é absurda. É muito rápida. A produção de imagens é absurda. Então, assim, não sabemos onde vai dar, mas sabemos que o mundo mudou. Eu concordo. Agora, eu só reforço que ele, no final das contas, ele está trabalhando com a gente, porque todo aquele conhecimento é nosso. Foi gerado por nós. Foi gerado por nós. E são desdobramentos nossos, e que ele vai aprendendo, mas eu digo assim, no final das contas, nós estamos contando com nós mesmos. Se você tirar todo esse conhecimento, ele não cria nada. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter a clareza de que cada vez a parte o que nos transforma humanos é que vai ser mais relevante. Porque a parte operacional técnica... vai estar igualado, né? Digamos assim. Não, muito boas colocações. Obrigada, Nuri. Nuri, e em que momento que você percebeu que esses jovens brilhantes, né, de família de baixa renda, estavam sendo pouco reconhecidos assim, no sistema educacional? Bom, desde muito cedo, eu não digo que eu sou professora, eu sempre adorei compartilhar conhecimento, eu adoro aprender. Eu sempre adorei aprender, eu sempre quis saber mais e sempre adorei compartilhar o que eu aprendia. Até porque você aprende, né? Quando você compartilha. Não, com certeza. Então, assim, desde muito novinha, eu tinha meu laboratório de ciências, né? De pesquisa que eu fazia. E eu comecei a buscar, na época, assim, crianças que não tinham oportunidade. E fiz uma pequena escola, né? Pedi para uma igreja me ceder uma sala e montei a sala. E fiz com as crianças. Então, assim, é o prazer de compartilhar, é o mesmo prazer de aprender, sabe? Sim. Até mais, porque você socializa aquele conhecimento. Assim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, senão não serve para nada. Senão não serve para nada. Então, desde muito cedo, eu percebi que muitas pessoas não tinham oportunidade. Como percebi também que ser diferente era difícil. Porque eu era meio diferente e isso tem um preço, tá? Isso é difícil. Mas minha família lidava, né? Eu olhava assim meio estranhada para mim, dizendo, meu Deus, que é isso? Mas me dava a corda. Mas muitas famílias não entendem. Então eu via a dor dessas crianças, desses jovens que são diferentes. E quando eu comecei a dar aula mais porque eu queria ser independente, né? Mas eu comecei muito cedo. Só que aí você convive, de novo, você vê aquelas crianças, você vê aquela garotada. Aí eu comecei a fazer algumas atividades em escolas públicas como voluntária, e você vai vendo aquela paixão, você vai vendo aquela... E digo, meu Deus. Eu me lembro uma vez, gente, que eu estava no computador, na época de Orkut aí, né? Eu estava no computador e eu estava conversando, eu era team leader em Olimpíadas Internacionais. Eu estava conversando com jovens do país todo, né, assim, e um deles me falou, o pessoal me chama de Nuri, né? Nuri, que eu faço para conseguir ter uma escola? Eu tenho uma cidade que não tem ninguém que goste das coisas que eu gosto, é pequena, não tem oportunidades. O que eu vou fazer? Me diz o que eu faço. Quando é que você vai fazer alguma coisa? Gente, eu chorei tanto naquele dia. Jogou para você a responsabilidade. Eu falei assim, eu estou fazendo, mas eu não vou alcançar a tempo este menino. Eu vou fazer e vai aumentar. E uma hora a gente vai chegar naquela cidade, mas não vai dar mais tempo para esse menino. Então, assim, eu vivo num regime de urgência, porque, assim, a educação ela é lenta, porque é um processo. Mas a urgência é que quanto mais rápido a gente
desenvolver, crescer, mais gerações a gente alcança. Logo os menininhos, né? Exatamente. Quantos meninos? Meninas não precisam. Então, assim, isso sempre esteve muito presente na minha vida, né? E aí vocês partiram para algum modelo de parcerias para ser uma maneira de agilizar? Bom, assim, eu acho que há muitas pessoas na nossa sociedade que querem fazer, só não sabem como e com quem. Sim. E à medida que a gente foi desenvolvendo e fazendo bem feito, e há um compromisso muito real para fazer coisas sérias e com profundidade, porque às vezes chegam estruturas que dizem, eu quero 1 milhão. Eu falei, gente, não vai rolar. Não é 1 milhão. Entendeu? Se você quer agir com profundidade, joga isso para menos, joga para mais realista, né? Vamos lá. Porque ou você faz superficial para muitos, ou você faz profundamente para um. A diferença é que esse grupo que tem profundidade vai escalar isso. Vai escalar para muito mais de 1 milhão. Então, mas muitas instituições e pessoas, primeiro pessoas, pesquisadores, pessoas que tinham sinergia com o que a gente desenvolvia. Depois as instituições começaram a embarcar. E aí a gente foi fazendo coisas cada vez maiores e chamando a atenção de parceiros, dizendo, nossa, que legal, isso existe, funciona. Né? As universidades começaram a vir porque disseram, o que vocês fizeram com essa garotada que chega aqui diferente, já com protagonismo e já desenvolvendo... Né? Ou a gente ganha toneladas de medalhas de tudo quanto é nacionais, internacionais, ou ganha prêmio. Então o pessoal fica assim, o que vocês fazem? E começam a participar. Por exemplo, na UBT a gente tem parceria com o pessoal do MIT. Então, enfim, tem muita coisa. Não vou falar aqui que são muitos projetos. E tem a pesquisa, etc. Então, cada vez mais a gente foi sendo abraçado por parceiros. E uma coisa muito legal é que as empresas começam a ter a perspectiva de que, assim, que o sucesso social não depende só do governo. Depende da ação de cada instituição. Eu vou cuidar de uma parte, o outro vai cuidar de uma parte. Com isso, a gente consegue transformar o país. É isso aí. Independentemente do poder público. Então, ok, ele tem a sua obrigação, tem que fazer, mas nós também temos. Então, para nós é muito importante trabalhar a cabeça das empresas, das instituições, de que o sucesso social, ele é corresponsabilidade de todos nós. E que você preparar uma sociedade melhor, com crianças melhores, mais capazes, isso depende de todos nós. Então, unir essas empresas nos projetos são muito importantes. Que legal. Quer dizer, volta ao conceito que você comentou, né? De ter cidadão melhor para que a sociedade seja melhor. Não tem jeito, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem fórmula mágica. Eu sempre falo isso, não adianta esperar Brasília, porque não vai vir solução de lá. Seja de um jeito ou seja com outro, né? Vai continuar da forma que está. O caminho é esse, a educação, né? Sempre, né? Sempre. Né, Kátia? Então... Com certeza. E a Alfa-Lumen trabalha com esses jovens, né, de alta habilidade, também com formação de liderança transformadora. Como que você identifica o talento sem confundir o potencial com o privilégio? Assim? Porque deve ser um negócio difícil, né? Na verdade, assim, muitas vezes vem crianças com laudos, né? Por exemplo, na escola de aplicação. E o laudo é importante quando tem dupla excepcionalidade, quando a criança tem superdotação, alta habilidade e outra questão. Porque você tem que entender a outra questão para poder trabalhar esse lado. Sim. Mas se ele tem altas habilidades, isso não é isso é um cérebro só, mais ágil. Então, na verdade, eu digo, eu não quero laudo, eu quero que ele se mostre, eu quero dar chance e oportunidade para ele ser quem quer ser e se mostrar e se conhecer. Então, a gente tem vários tipos de processos seletivos. E o processo seletivo, no caso da escola de aplicação, primeiro é identificar jovens que têm essa agilidade mental, mas também tem, no nosso caso, a gente quer jovens que tenham também esse olhar social. Sabe, aquela vontade de compartilhar conhecimento, aquela vontade de fazer coisas pelo mundo, pela sociedade. Às vezes eu digo que, e tem os que não são assim, mas aqueles que têm uma história de amor com o próprio umbigo, não quero na Alfa. Não quero na Alfa.
Então tem que ser aqueles que realmente querem fazer uma construção coletiva. Sim. Nos outros projetos, a gente tem, por exemplo, a Code Academy, a gente faz um processo seletivo nacional, e aí a gente identifica jovens através de várias, então são 7 etapas, que têm uma curva de aprendizagem alta, que tem uma capacidade lógico-matemática alta, lógica computacional alta. Então a gente vai testando e depois como ele se interrelaciona, quais os valores dele, qual o aspecto psicológico dele, a gente faz toda essa análise. E esses jovens que saem, eles são preparados por 1 ano, no corpo a corpo, e eles já saem empregados em grandes empresas. E as empresas estão adorando, assim, eles estão felizes, né? Sim, porque tem uma escassez grande de mão de obra dentro das empresas. Assim, porque são, nível, né? São pessoas inteligentes, que sabem trabalhar em equipe, que têm liderança. Então, a gente faz todos os nossos projetos, eles são trilhas de aprendizagem. Então, mesmo que você não passe, você aprendeu. Você sai melhor do que entrou. Isso. Então, a gente faz a identificação de acordo com o perfil. Se você vai para a música, é um tipo de análise. Se você vai para a tecnologia, é outro tipo de análise. A acadêmica, é outro tipo de análise. Mas todo o processo, seja para que área for, sempre é uma curva, uma trilha de aprendizagem. Então, onde a pessoa vai aprender e vai se autoconhecer, porque aí ela pode buscar outras soluções, né? Quando você pensa assim, em termos de... Nossa, a gente tem 1000 perguntas, né, William? Se eu fosse ficar aqui uns 3 dias com você, sabe? Mas quando você pensa assim, em termos de Brasil, o que você acha que precisa mudar com urgência, pensando em educação? O Brasil é muito grande, é muito complexo. Então, quando vem aquelas soluções prontas top-down, não funciona. Até porque cada região tem um perfil. Né? Você tem cidades com uma estrutura, você tem cidades com outra. Então, querer entender como se fosse uma coisa só e uma solução não funciona. Eu acho que assim, a primeira coisa teria que ser feito análises regionais, entender as demandas e criar soluções mais adequadas para cada região, para cada área. Muitas vezes vem assim, uma grande ideia, todo mundo vai ser obrigado a fazer. Aí o professor de escola diz, meu Deus, mais uma ideia, não aguento, mais uma... Então, sim, tem que se dar oportunidades, sim, tem várias iniciativas que estão funcionando, que são boas, mas o que falta primeiro entender a singularidade de cada região, de cada município, de cada realidade, para poder fazer uma adequação mais ajustada àquela realidade. Acho que a gente está muito preso aos modelos, né? É um modelo macro. Modelo único, né? Também. São antigos, essa ideia de modelo único, é um modelo macro, e assim, nem todos têm o mesmo acesso, então ainda é bem heterogêneo, né? A escola pública ainda é bem heterogênea. Mas criar essa percepção da realidade, da singularidade das demandas de cada área, de cada região. Então, eu acho que isso poderia favorecer muito. Legal. E realmente investir mais em professor, e não é só aumentar salário, porque assim, o professor faz um monte de cursos gratuitos, mas no final das contas, é uma profissão muito mal paga. Né, para o professor, principalmente de rede pública. Então, você acaba tendo ou aquele que tem uma vocação muito real, ou aquele que vou nisso porque não tem outra coisa. Entendeu? Falta de opção, né? E aí, esse cara estraga a escola. Então, assim, você teria que ter um olhar mais relevante para os educadores, para que pessoas capacitadas se desloquem para essa área. Que vão para essa área. Então, assim, você não pode ter uma boa escola se você não tiver bons educadores. Perfeito. Porque o educador, ele não é só um dador de aula. Ele é um exemplo, ele é uma referência. Ele é alguém está formando um ser humano. Ele deveria ser uma inspiração, né, no Dicel? Exatamente. E assim, ele não compartilha só conhecimento, ele se compartilha como indivíduo, como pessoa, como referência. Então, você tem que ter pessoas boas. E pessoas boas não vão sair a preço de banana. Precisa um mínimo, entendeu? Tem que ter um patamar razoável para você atrair
pessoas que vão por a paixão e dane-se, mas pessoas que às vezes dizem, eu gosto, mas puxa, mas eu vou ganhar aqui, infelizmente eu vou para lá. Que possam se direcionar, que isso é o que acontece nos países que evoluíram profundamente. Exato. Os professores, eles são valorizados são e ganham, né, de acordo, porque eles é que vão criar o pilar da nação. Né? Então, a gente tem um desafio grande, dá para ficar aqui o dia inteiro falando. Né? Agora, para esses jovens aí, né, dos próximos anos, né, que vão chegar no mercado de trabalho, quais as habilidades assim que você acha que são mais importantes, Nuri? Bom, considerando esse mundo que a gente vive hoje, né, de tecnologia, de eu vou dizer que uma das coisas que a gente tenta trabalhar mais, porque essa nova geração ela é pouco resiliente, né? Ela quer a jato, apertar o botão e acontecer. E assim, não aceita, não dá certo, né? Porque ela se frustra não lida, e já muda. Não quero mais. Não quero mais. Então, é assim, trabalhar o perfil desse jovem para que ele tenha a resiliência de aceitar processos. Que a vitória ou que a conquista é um processo, que você vencer é um processo. Então, é necessário trabalhar essa resiliência. Criticidade. E não dizer amém a primeira coisa que acontecer. Ser crítico. Avaliar e dizer, pera um pouco, deixa eu pensar. Né? Questionador. Pera um pouco, deixa eu entender aqui, vamos lá. Segundo, é adaptabilidade, porque o mundo está mudando muito. Então, é alguém que tem que estar aprendendo o tempo inteiro. O processo de aprendizagem tem que ser natural na vida, porque as coisas vão mudar muito rapidamente, cada vez mais rapidamente. E ele vai ter que se ajustar. Que diga as gerações mais maduras. Não é? Né? Eles têm que se ajustar. Tivemos que nos adaptar rapidamente, né? Na raça. Não é? Então, o pessoal às vezes diz assim, na minha época, eu falo, hoje é minha época. Aliás, é agora que é minha época, porque antes eu não estava muito adaptada, não. Agora eu tô. Então, assim, é assim que tem que ser. A garotada tem que dizer, as coisas mudam, ele tem que ter criticidade para dizer, pera um pouco, mudou de que forma, eu vou entender, não é só seguir, mas eu vou me adaptar, mas eu vou me adaptar com soluções analíticas, críticas, que não percam a minha identidade, etc. Então, criticidade, adaptabilidade, resiliência, vai precisar, e entender que educar, ou seja, se reciclar o tempo inteiro, aprender é condição sine qua non, não tem conversa. Para qualquer ser humano, né? E assim, sociabilidade, trabalhar em equipe. Porque boa parte da doença, do adoecer dos jovens é essa dissociação, essa não saber se relacionar, é não saber interagir. Então, essa capacidade emocional de se conhecer, de aceitar o outro. Então, isso é muito importante. Depois, para você ter equipe, para você trabalhar em equipe, para você ser um líder. Então, são competências importantes que garante assim, o sucesso, seja na área que for, né? Jovens que estão menos focados no problema e mais focados na solução. O problema ele tem que ser analisado. Depois acabou. Esquece, não acabou. Agora é a solução. Não dramatiza. Não Busca a solução, né? E o que a gente fala muito para a garotada é assim, não se vitimiza. Isso. Arregaça as mangas e veja qual caminho é possível. Busca que vai ter. Então eu acho que esse protagonismo, eles têm que ser mas eles são, viu? A maioria é bem protagonista. Só tem que mostrar caminhos e oportunidades para que eles possam amadurecer todas essas capacidades, assim. Mostrar as possibilidades, né? E aí eles fazem as escolhas, né? Exatamente. Ô, Nuri, aí você falou que as pessoas te chamam de Nuri, eu também te isso, chamo mas de é Nuri, isso né? mesmo. Claro. Nuri, se você pudesse deixar, até olhando ali para a câmera, para a sua câmera agora, uma mensagem para os empresários, para os líderes, sobre a importância da educação, sobre a importância de cuidar dos nossos jovens, o que você gostaria de dizer? Senhores, assim, os talentos, eles não nascem em árvore. Eles precisam de todo um processo de desenvolvimento.
E muitos talentos, eles estão invisíveis, eles estão perdidos por falta de oportunidades. Nós temos cidades no país inteiro pequenininhas, jovens que não têm potencial econômico para ir atrás de oportunidades. Então, que cada um de vocês pense o que realmente pode contribuir para essas crianças do seu entorno, para essas crianças do nosso país. Que busquem, nós, por exemplo, tá? Ok, pode? Sim. Nós, por exemplo, para ajudar a fazer para mais jovens, para mais crianças e maior. Vocês vão ter talentos dentro da empresa, mas esses talentos têm que acontecer e ser trabalhados lá atrás. Então, é uma corresponsabilidade nossa o Brasil Melhor. Não é só uma narrativa. Se a gente realmente quer transformar o país, a gente realmente tem que agir sobre ele. E agir na educação para os jovens e para as crianças. Para que eles já venham preparados e depois na universidade eles brilhem mais ainda. Então, vamos nos unir nessa iniciativa e contribuam com a nossa estrutura, mas com outras estruturas, ou criem estruturas que possam levar o conhecimento que vocês têm compartilhado com o seu entorno e que possam ajudar mais jovens e mais crianças que merecem ter essa oportunidade, mas não têm porque não são vistas, não são identificadas e não são percebidas. É isso, tá? Perfeito. Vamos juntos. Nossa, muito bom, Naricel. E você acha que o Brasil está preparado para competir num mundo cada vez mais orientado por conhecimento, Nuri? O que você acha que precisa mudar com urgência? Assim? Se você tivesse a caneta da presidência. Para mudar, né? Tem algumas coisas bem complexas. Por exemplo, as nossas universidades têm muito pouco apoio para desenvolver inovação. Então, assim, de uns anos para cá, muito recurso se direciona para coisas não identificadas e pouco recurso se direciona, se diz, não, a educação ganha muito dinheiro. Não o suficiente para nós como país. Então, a educação básica precisa de qualidade, a universidade precisa de qualidade, precisa de pesquisa. Isso. Precisa de muita pesquisa e precisa se relacionar muito com estruturas das indústrias para desenvolver inovação. E soluções, né? Que é o que a gente precisa. As indústrias precisam. Então, assim, eu acho que tem que haver um investimento muito mais maciço nas universidades para que elas possam efetivamente desenvolver pesquisa e inovação. E se não acontecer isso, nós vamos ser sempre importadores de tecnologia externa. E exportadores de commodity, né? Como a gente já está aí há um século. Hoje, do jeito que está, nós estamos ficando para trás. E com tanto potencial, né, Nuri? Nós temos... E muitos grandes potenciais saem do país em busca de possibilidades. Outras oportunidades. Então, para os Estados Unidos, China, Europa, porque aqui não tem. E aqui não tem, né? Um solo árido. É verdade. Perfeito. É isso. Nossa, bom demais conversar com você. Gente, obrigada aí. Nossa, obrigada a você, Super delícia o papo. Muito eu falo muito, desculpa. Nossa, não. Não, perfeito. Adorei, aprendi bastante. Aprendemos fantástico. muito. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. Obrigada, viu, gente? Nosso orgulho de você, viu, Naricel? Você mora aqui no coração, você sabe. Obrigada. Obrigada por ouvirem. Obrigada, ouvirem e assistirem. Isso. E obrigada pelo convite, viu, gente? Imagina, valeu demais. Obrigado, Nuri. Você que acompanha a W2S ou que ainda não acompanha, aciona o sininho para ser sempre notificado aí de novidades. E obrigado por assistir mais um podcast da W2Cast. Obrigado.